Ei, gente, estamos aqui novamente. Estamos aqui para investigar mais sobre esse livro perdido, isso mesmo. Quanto nós já descobrimos muitas coisas, descobrimos muito sobre esse livro que está perdido. Mas agora, gente, nós descobrimos algo novo, algo inédito, isso mesmo. Algo que nós ainda não tínhamos percebido. Nós vimos que existe uma parte desse livro que vai explicar muito sobre o que esse livro ele realmente quer trazer e pode ajudar a humanidade. E essa parte desse livro, ela, na realidade, ela é dividida em 3 partes. Como assim, gente? É isso mesmo. Se você perceber, nós temos um livro que na realidade são 3. Olha aqui, gente vê. 3 arquivos secretos. Isso é um mistério. Chegou às minhas mãos hoje e eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer? Como que eu vou descobrir mais sobre esse grande mistério? Na mesma hora, eu contatei vocês, agentes B. Porque só vocês podem me ajudar. Só vocês podem ajudar todos os agentes a descobrir esses grandes mistérios e principalmente esse, que não vai ser tão fácil. Porque aqui nós estamos falando de um lugar, uma carta. E essa carta ela foi escrita 3 vezes, são 3 cartas. Mas você vai saber me ajudar. Porque o que diz o conteúdo e o que a gente pode apenas saber aqui é que quem escreve essa carta que nós vamos hoje desvendar foi o apóstolo João. Isso mesmo, anota aí, a gente vê. Pega o papel, pega a caneta. O apóstolo João. E ele já é conhecido porque nós já descobrimos que existe um livro dentro desse grande livro que fala sobre ele, sobre João. Mas agora, essa carta é uma carta muito específica que ele escreve e ele divide ela em 3 partes. Anota aí, a gente vê. Ele divide ela em 1 João, 2 João, 3 João, isso mesmo. E essa carta, a gente vê, anota aí, ele estava escrevendo para as mesmas pessoas que ele escreveu o livro de João, o Evangelho de João. Ou seja, João queria falar algo importante, João queria deixar uma mensagem para aquelas pessoas. Mas eu preciso que você anote essa informação. Esse livro, ele foi provavelmente escrito no ano 85 a 95 depois de Cristo. Anota aí, a gente vê. 85 até 95 depois de Cristo. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu. Passa um tempo e João ele escreve essa carta que foi dividida em 3 partes. E o que João estava querendo falar? O que João estava querendo dizer com essa carta? Antes eu quero que você anote algo importante. Anote um versículo que tem dentro dessa carta. E esse versículo ele é a chave para aquilo que João estava falando para aquelas pessoas. Anota aí, a gente vê. 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João estava escrevendo aquela carta e divide ela em 3 partes. E a primeira parte a gente vê, ele fala especificamente sobre algumas pessoas que estavam falando coisas que não eram verdade sobre quem Jesus era. Ele estava dizendo que existia falsos mestres, pessoas que estavam indo contra aquilo que Jesus pregava. Por quê? Porque aquelas pessoas queriam fazer com que as pessoas daquela época não seguissem Jesus, não acreditassem que Jesus era o único Salvador, não acreditassem que em Jesus os pecados seriam perdoados, não acreditassem que em Jesus
eles poderiam ser perdoados de todo o mal. E aquelas pessoas queriam dizer: olha, isso não é verdade, não tem como os seus pecados serem perdoados. Mas João estava dizendo: existe sim, Jesus tem esse poder, ele venceu, ele veio cumprir a sua missão para que nós pudéssemos ser livres. João escreve essa carta. João, ele começa a falar com aquelas mesmas pessoas que já o conheciam, porque ele já tinha escrito o Evangelho de João há um tempo atrás, mas agora ele vai especificamente naquelas pessoas que estavam ouvindo aqueles falsos mestres, aquelas pessoas que estavam colocando mentiras na cabeça das pessoas de quem Jesus era. Ou seja, a gente vê, a missão de João era uma missão muito séria, era uma missão muito importante. E essa carta, essa primeira parte que ele divide em três, a primeira carta de João, fala também sobre fundamentos, sobre coisas importantes, sobre a nossa fé em Jesus. Ou seja, o que é isso? É coisas que nós precisamos entender e vamos fazer cada vez mais acreditar em quem Jesus é, o que Jesus é para as nossas vidas. E João, ele estava tentando escrever isso naquela carta para aquelas pessoas. Ou seja, a gente vê apenas o início de uma grande conversa que João tem dentro dessas cartas. A primeira carta de João é sobre fazer as pessoas entenderem que aqueles falsos mestres não eram pessoas que eles poderiam ouvir. Eles tinham que ouvir aquilo que a palavra de Deus falava, aquilo que Jesus dizia. Então a gente se vê agora com vocês. Eu quero que vocês se juntem aí agora. Se juntem, porque essa informação de 1 João precisa ser pensada, precisa ser estudada. E agora vocês vão responder algumas perguntas. E nessas perguntas eu quero que vocês realmente deem o melhor de vocês. Dividam aí em equipes, pensem muito bem, porque agora, nesse exato momento, nós estamos indo pesquisar mais coisas sobre a segunda parte dessa carta de João, segundo a João. E nós voltamos na próxima semana com mais informações desse arquivo secreto. Até mais, gente.